O silêncio que seguiu o estrondo do corpo mutilado de Girolamo Riario ecoou pelas paredes seculares do castelo. Na praça, a multidão se comprimia, atordoada entre o choque e uma excitação contida. Por trás das cortinas pesadas da sala de Catarina Sforza, uma chama inesperada se acendeu. Era a fúria de uma mulher cercada, cuja vontade havia mantido a cidade sob seu punho de ferro e sedução. Giacomo Feu, tomado de uma confiança embriagada pelo poder recente, escancarou as portas do salão principal, ordenando que as sentinelas trancassem todos os acessos. Catarina, no entanto, não permitiu o menor sinal de pânico. Com olhar glacial, ela deu ordens rápidas aos seus partidários mais fiéis, instruindo-os a reunir os soldados leais nos corredores internos e a proteger as crianças. Toda a sua vida de alianças forjadas na lâmina e no veneno havia culminado naqueles instantes. Enquanto a revolta explodia nas ruas, a nobreza ressentida emergiu de seus esconderijos, clamando vingança contra a viúva e o amante. Surgiam boatos de que Catarina havia enfeitiçado Girolamo e entregue o povo a um usurpador plebeu. O medo transformou-se em ódio e ódio em coragem, e multidões enfurecidas marchavam em direção ao castelo, armadas com o que tinham. Do alto de sua janela, Catarina viu as tochas se aproximando. Ela sabia que a fortaleza, embora imponente, era vulnerável quando os inimigos vinham de dentro. Dirigindo-se aos soldados, lembrou-lhes das promessas e dos espólios, da honra e da glória, mas não omitiu o mais importante: aqueles que me defenderem hoje terão seu lugar à minha mesa ou cairão comigo na defesa do que é nosso. Nessa noite, os portões foram sitiados e flechas cruzaram o céu. Catarina enviou mensageiros para as cidades vizinhas, pedindo reforços, mas sabia que o tempo era inimigo. Nos corredores vazios, Giacomo Feu tentava desempenhar o papel de comandante, enfrentando, porém, olhares desconfiados e sorrisos mal disfarçados de desdém. Os capitães de Forli aguardavam apenas o momento de mudar de lado. Horas se passaram, tensas e intermináveis. Quando a aurora atingiu o céu, um rumor percorreu o castelo. Os Orsi exigiam que Catarina se entregasse e entregasse Giacomo, prometendo poupar as crianças. O grito que ecoou por Forli naquela noite não foi de luto, mas de caos. Enquanto a notícia do assassinato de Girolamo Riario espalhava-se como um incêndio, Catarina Sforza soube imediatamente que não tinha espaço para fraquezas. Sua presença, tão imponente quanto controversa, não permitia escapatória à hesitação. Sabia que cada segundo contava, pois a cidade se partia entre partidários e traidores, e seus próprios filhos se tornavam peões numa guerra de ambição. Nos corredores escuros do palácio, Catarina ignorou os ecos do medo. Convocou somente os guardas cuja lealdade já fora testada pela dor e pela promessa. Giacomo Feu, seu braço direito e confidente secreto, observava cada gesto dela com a admiração de quem já testemunhara a morte e a glória em suas mãos. Sob a chuva gélida daquele março, ambos cruzaram os pátios do castelo, desviando de pedras e insultos lançados por uma multidão enraivecida, até encontrarem refúgio na fortaleza de Ravaldino. Ali, entre muros milenares, o destino de Forli seria decidido. Do alto das ameias, Catarina enxergava a agitação das ruas. A multidão, impulsionada por rivais locais e agentes papais, rugia abaixo, exigindo sua rendição. Entre eles, destacavam-se figuras sinistras que arrastavam seus filhos, ameaçando acabar com suas vidas se ela não entregasse a fortaleza. O olhar de Catarina não vacilou. Mesmo diante das crianças, mesmo ouvindo os gritos, sabia que piedade seria vista como fraqueza. E então, num momento que a história jamais esqueceria, ela impôs silêncio à turba. Ergueu a voz e, num ato de afronta suprema, mostrou-lhes que o destino de sua linhagem não dependia daqueles pequenos corpos humanos. Era ela, a matriz do poder, a verdadeira herdeira de um nome.
Esse gesto, incomparável, congelou os líderes rebeldes. Haviam esperado lágrimas de uma mulher, não a fúria de uma rainha. O ar nos corredores do Ravaldino podia ser cortado com a lâmina de uma adaga. Quando Catarina Sforza ergueu Giacomo Fel, um mero pajem, ao posto de consorte, não foi apenas um escândalo, foi um terremoto. O rapaz agora desfilava em sedas de príncipes, e a humildade de ontem cedeu lugar a uma arrogância. Catarina, no auge de sua beleza e poder, ignorava os sussurros. Para ela, Giacomo era o combustível que seu espírito guerreiro exigia. Em meio à podridão política da Itália, encontrara algo que podia controlar e desejar. Mas a lucidez que sempre